Então, muito obrigada, né. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer esse convite e externalizo mesmo a honra de fazer parte dessa cerimônia de abertura tão linda, com músicas tão lindas, com uma apresentação cultural tão linda, né. Eu agradeço esse convite, cumprimento a mesa e as autoridades presentes, que estiveram aqui presentes, né, e todos os participantes e pesquisadores envolvidos. Eu aproveito até para enviar o meu carinho para as pesquisadoras e pesquisadores do nosso laboratório em Egim, da GCUFSC, que estão aqui nos ouvindo também, e que elas pesquisam em profundidade os temas que eu vou tratar nessa palestra, né. Hoje eu fui convidada para falar sobre os novos modelos de governança e gestão para as transformações exigidas pela sociedade, pelos nossos usuários, pelos nossos clientes, né. Em 20 minutos, eu pretendo oferecer assim, um insight muito rápido sobre esse contexto disruptivo, sobre as demandas que esses contextos impõem às organizações e esses novos modelos que temos pesquisados de governança e gestão, né? Que é a governança multinível e a gestão colaborativa. Mas a gente sabe, né? Eu vou tentar falar tudo assim, em 20 minutos, vou tentar, né? Eu vou cumprir esse horário. E, então é importante a gente já mergulhar nesse contexto e lembrando e reconhecendo, na verdade, que esse contexto disruptivo ele não surgiu com a pandemia, não. A pandemia apenas denunciou a urgência e emergência de se transformar o status quo, tão enraizado nas organizações, em algo mais fluido, mais dinâmico, mais colaborativo. Já lá na década de 90, precisamente em 1990, Elinor Ostrom, em seu livro, né, Governando os Commons, ela já destacava a importância desse novo modelo de governança, onde a teoria dos jogos não deveria mais reinar. Deveríamos, sim, romper, né, acabar, parar de governar na defensiva e no ataque, né, nos defendendo dos nossos concorrentes, naquele modelo que só eu ganho. Para a gente tentar realmente coevoluir para atingir objetivos comuns, em um modelo muito mais baseado no ganha-ganha. Olha, esse trabalho dela ele foi tão inovador, que em 2009 ela foi a primeira mulher não economista a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Então, vale a leitura do trabalho, né? Bem, esses novos modelos que desde aquela época começaram a ser pesquisados, eles se tornaram temas dos nossos estudos, né? Não só aqui no Engim, mas no mundo todo. E o que nós estamos buscando são respostas para estruturar esses arranjos de múltiplos atores na busca de capacidades técnicas, capacidades culturais, capacidades políticas, capacidades estratégicas para o quê? Para alcançar resultados para todos. Não mais ficar naquele resultado individual de uma organização. Já em 2014, ali, 2018, desculpa, o TCU divulgou os resultados de uma pesquisa que denunciou a deficiência das organizações públicas em planejamento e formulação de políticas estratégicas e também a deficiência, né, de articulação e coordenação. Mas nós sabemos que essas deficiências não são somente de organizações públicas, mas também nós enfrentamos nas organizações privadas, independente de setor e tamanho, os problemas de desdobrar a estratégia para a operação. Então, essas deficiências começam a denunciar realmente o problema de gestão e governança nas organizações. Um dos modelos mais comuns ou mais tradicionais, vamos dizer assim, desse desdobramento da estratégia é o de expansão do desempenho em múltiplas dimensões, né? Desde o indivíduo, ou seja, desde esse grupo que define estratégia, até as equipes de alta performance, chegando ao indivíduo. E com isso a gente busca o quê? De novo, resultado de eficiência, eficácia e efetividade. Esse é um modelo tradicional, mas que na atualidade nós precisamos reforçar não mais só o
processo de eficiente e eficaz, mas sim reforçar a busca pelo um valor maior de entrega aos stakeholders, principalmente no que tange o que está posto ali, a satisfação, a resiliência dos processos, a capacidade dinâmica da organização, a confiança entre os pares, os atores envolvidos e o impacto social e ambiental, além do impacto econômico. Entretanto, nesse modelo divulgado no caderno do IPEA, está muito claro ali, eu gostei desse desenho, por isso que eu trago, que faz necessária a mudança desse paradigma organizacional, onde a governança apenas controla e a gestão, lá no bottom, ela apenas gerencia o desempenho da operação. O que nós precisamos é de um modelo de governança e gestão indispensável a esse diálogo entre o top e o down, ou seja, um modelo middle top-down, como nós chamamos, né? Essa camada intermediária de mediação, de pactuação, de engajamento, de alinhamento entre todos os atores envolvidos. Muito mais do que uma simples participação que aguarda o ser convidado para contribuir, e também muito mais do que a simples ordem, né, que vem de cima, faça isso. O que nós precisamos é de uma colaboração para essa coevolução em busca do bem comum. O que isso significa, né? Que a demanda hoje é muito mais que teórica. Ela é também geracional. Essa nova geração aí de nativos digitais, que nós no Engin chamamos de aprendentes digitais, né? Eles nascidos entre a década de 80 até 2012, é bem importante nós percebermos que os primeiros encontram-se na fase produtiva e de liderança. São eles que estão coordenando nossas organizações hoje. E os mais novos, eles estão ditando o consumo e eles estão forçando essa inovação na educação. Então, essa nova geração de nativos digitais, né, pelo menos para mim, são novos, a maioria daqui da audiência faz parte dela, eles têm personalidades bem diferenciadas e demandam novos paradigmas nas instituições, sejam elas instituições de ensino, sejam instituições de trabalho. Então, as organizações precisam mudar. A teoria está apontando, as organizações estão apontando, e os nossos consumidores, nossos clientes, nossos parceiros estão apontando. As organizações, elas realmente precisam mudar. Elas precisam saber ter um desempenho competente em sua prática social e a prática de trabalho. Elas precisam aprender a lidar com essa complexificação tecnológica da globalização e da atual desglobalização. Elas precisam ser muito mais flexíveis para o trabalho e para essa reengenharia das práticas produtivas. Precisam aprender a lidar com as profundas mudanças nas competências exigidas aos trabalhadores. Criar um novo propósito de ser e de estar em grupo e em redes de aprendizagem, coproduzindo. Precisam definir metas por sustentabilidade, por desenvolvimento contínuo, por integridade. Nós precisamos, sim, enquanto organização, buscar um desempenho colaborativo, que situa, nomeia e identifica o ser humano enquanto ele é, o ser humano social. Nós precisamos, enquanto organizações, estarmos abertos. Sabe aquelas organizações que aprendem? Nós precisamos estar abertos ao aprendizado multinível e para o bem comum. Precisamos combater aquele estado de crise contemporâneo causado pela falta de diálogo e pelas fake news, que antes da web a gente chamava fofoca de corredor, não é? Nós precisamos abrir os canais de feedback, sem medos do diálogo, sem medos do enfrentamento de conflitos, mas sim o ouvir, o falar, o responder, desenvolver competências a partir do retorno desses feedbacks. Nós precisamos estar em prontidão para a resposta e para a mudança, caso necessário, inclusive para a transformação, mas sem perdermos a nossa identidade. Nós precisamos desconstruir e reconstruir os alicerces culturais e, inclusive, os modelos mentais que nos enraizam
naquele status quo que não tem mais vez. Nós precisamos promover a intuição, a interpretação, a integração das ideias e institucionalizar novos conhecimentos nas práticas de trabalho. Ou seja, nós precisamos inovar, ter a coragem de inovar. Sim, fomentar a aprendizagem multinível para a pronta resposta, mas temos que estar alinhados em objetivos comuns. Muitos vão dizer, nossa, as organizações já fazem tudo isso. Fazem para si mesmo, não para a rede, não para o coletivo, não para o bem comum. E o que tudo isso significa? Na verdade, que a perenidade não é mais consequência direta de apenas resultados financeiros. A capacidade multinível de se criar novos conhecimentos e promover a aprendizagem é a ponte para a sustentabilidade. A demanda por essas competências para uma governança multinível e a competência para a gestão colaborativa. As organizações, então, passam a ser exigidas, organizações de propósito, mas não é qualquer propósito, é um propósito positivo, é uma organização dinâmica, flexível, que ela tenha que ser exemplo de coprodução e de sustentabilidade, tendo foco na valorização dos talentos e do bem comum. Não apenas dito ali como marketing, né, nos valores, mas realmente ser exemplo, fazer o que exige de seus talentos e de seus colaboradores, né? Desenvolvendo a capacidade de absorção de quê? Obviamente de conhecimentos, mas da sua auto-organização e da desaprendizagem de conhecimentos obsoletos que estão prejudicando a sua evolução e a coevolução com seus pares. Ok, mas como alcançar essa maturidade, professora? Nós temos nossos talentos, buscamos inclusive com o desafio de mantê-los. Como alcançar essa maturidade organizacional? Em nossos estudos, o que estão apontando são as redes intra- e interorganizacionais para aprendizagem multinível. São essas redes, não estamos falando, tá? Daquele detentor de saber, aquela organização que tudo sabe, nem daquele professor que só transmite conhecimento, né? E nem aquele gestor de projeto capataz. Também não estamos falando daqueles grupos, comitês, comissões, que cada um traz o que sabe e encaixa os seus saberes para somar conhecimento. Nós estamos falando de trabalhar colaborativamente. Estamos falando da coevolução. Estamos falando do diálogo para o bem comum. Vamos lembrar lá do trabalho de Ostrom, né? Ela resumiu essas condições que são necessárias para esse novo modelo de governança em 8 princípios. Em nossos estudos, 4 deles eu chamo atenção aqui, porque são os 4 princípios que as organizações brasileiras, sejam públicas ou privadas, estão tendo problemas de implantação. Os arranjos de escolha coletiva, a resolução de conflitos rápida e justa, a autonomia local, não mais tão hierárquica, e a governança policêntrica, com relações adequadas com outros níveis de autoridade para formulações de regras para o bem comum. Lembrando que essa senhora, já falecida, ela foi Prêmio Nobel da Economia de 2009. Vamos recordar que governança e gestão, que nós queremos a inovação, elas são interdependentes. A governança direciona, monitora e avalia as estratégias. Ela direciona a organização para a estratégia. E a gestão, ao receber essas metas e esse direcionamento, ela vai planejar, executar, controlar e agir na operação. Fazer acontecer, gerando resultados que vai retroalimentar a governança, as estratégias. Mas nós estamos querendo inovar. Como nós vamos inovar a governança? Temos que inovar no tripé. Temos que inovar no tripé da estratégia, da liderança e do controle. Mas também precisamos inovar na gestão. Então, nós precisamos inovar no tripé da gestão, na gestão de pessoas, na gestão de tecnologias e na gestão de processos. Logicamente que vamos continuar respeitando os princípios da boa governança e as diretrizes propostas para a implantação dessa boa governança. Vamos sim, mas com um novo foco.
Vamos ter o foco na sinergia entre os múltiplos esforços dispersos, independentes, para a implantação de soluções para todos. Vamos, sim, dar ênfase na interação entre grupos sociais múltiplos, que resulte em processos de aprendizado e instrumentos políticos alternativos ao que hoje nós conhecemos, né? Que é a decisão top-down ou as decisões bottom-up. Me dá, me dá, me dá, te dou, me obedece. Ou seja, precisamos, sim, de um diálogo entre esses extremos. As diretrizes da Multigov, esse é um apelido que nós demos, né, Fernanda Kempner Moreira e eu, em nossas pesquisas do Engin, onde nós, que a Multigov é a governança multinível, as diretrizes da Multigov, nós sintetizamos em 5. Aprendizagem em múltiplos níveis, redes intra- e interorganizacionais colaborativas, integração, tudo que fala inter, ela é Multigov, a descentralização da autoridade com autonomia e responsabilidade dos atores e a auto-organização do próprio sistema. E aí, a Multigov, ela nos traz, junto com governança da aprendizagem, governança do conhecimento organizacional, resumidamente, um outro tripé. O tripé do diálogo, o tripé da mediação e da consciência das partes. Ou seja, da participação, nós gerarmos a colaboração. Nós sairmos, né, superarmos as orientações hierárquicas dos modelos participativos para a promoção da interconexão do modelo colaborativo, para transformar as organizações em um todo inteligente, aquela organização que aprende, esse todo inteligente de coprodução e coevolução. O único detalhezinho é a diferença da participativa e colaborativa. É muito comum nós chamarmos de gestão participativa, mas a participativa ela é na dimensão do indivíduo, na perspectiva do funcionário com a empresa. Ela favorece a motivação do funcionário a vir e entregar o que ele já sabe, e ter alguém, um gestor, que busca, que soma uma série de conhecimentos dos colaboradores, dos seus funcionários. Já a colaborativa, ela vai além. Ela é a dimensão do coletivo, é a perspectiva de grupos, de estratégia. Ela favorece a motivação do indivíduo, sim, em contribuir com o que já sabe, mas mais do que isso, de aprender o que ainda não sabe. Ou seja, se abrir para ouvir o outro e aprender em grupo. Então, enquanto uma busca somar os múltiplos conhecimentos, a colaborativa busca a aprendizagem coletiva. Com isso, nós utilizamos as ferramentas, né, chamamos de ferramenta estratégica, os grupos colaborativos. Foram esses grupos que me deram os prêmios internacionais, ao implantar esses grupos nas multinacionais de tecnologia. Esses grupos colaborativos, o que nós geramos um ambiente de aprendizagem 8-6, que nós chamamos. A confiança entre os pares e na liderança. Uma comunicação dialógica. A consciência de seu papel para o resultado e, principalmente, o papel do outro para a conquista daquele resultado coletivo. O compartilhamento de boas práticas, lições aprendidas, arrumar tempo para a colaboração, para a coprodução, os incentivos organizacionais para a cultura de aprendizagem e todo um esforço e recursos para desenvolver competências institucionais. Com esses 7 Cs, não temos dúvida que alcançamos o 8º C, que é a criação e aplicação do novo conhecimento nas práticas organizacionais. Nós vamos transformar as organizações a partir do coletivo e para o coletivo. Chegando, então, ao último slide, os novos modelos, né? O modelo de governança multinível e o modelo de gestão colaborativa, eles serão, né, os seus instrumentos para o desenvolvimento de capacidades. Capacidade de auto-organização, capacidade de auto-eco-organização, capacidade de coevolução, como diz Mallet aqui no seu artigo de 2015. Com isso, a partir dessas redes organizacionais, a organização estará pronta para se manter em melhoria contínua,
em aprender com o outro e contribuir para o crescimento coletivo, o que leva automaticamente à inovação. Obrigada.